No Quiprocó de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o segredo do método clássico para análise de informação, análise de argumentos e para uma tomada de decisão mais assertiva em nosso cotidiano pessoal e profissional. Segura aí que vai ser legal! Pessoal, mas antes de começarmos aqui o conteúdo, aquele pedido de sempre, né? Se puder dar uma ajuda pra gente, dá um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes se você gostou desse vídeo, comente, coloque aqui as suas opiniões, suas sugestões, porque assim você nos ajuda a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, a disseminar essa informação e ajuda aí no crescimento desse canal, tudo bem? Quando falamos de um método para reconhecer argumentos equivocados, conhecimentos que não são validados, estamos falando de um procedimento, né, de um passo a passo que você pode fazer para aplicar todas essas questões que chegam até você. E, na verdade, esse método, nós podemos entender que ele está na base de várias situações cotidianas do nosso momento, da nossa contemporaneidade. E o método que eu estou comentando é o método cartesiano, né? Bem, quando você olha para a educação, quando você olha para a gestão, para a administração, quando você olha para tudo que envolve procedimentos, quando você olha para uma gestão de projetos, na verdade você está olhando ali um resultado que nasce a partir do método cartesiano, que é o método processual, para podermos identificar algumas questões. Bem, esse método, na verdade, eu vou apresentar um método para vocês, eu vou comentar aqui rapidamente sobre esse método, mas é importante que você conheça a história por trás do método, como é que o método foi concebido pelo seu grande criador, René Descartes, porque aí você vai ter uma noção de como ampliar a sua aplicação em outras áreas da vida, em outras situações. Então, quais são os passos, as premissas do método cartesiano? Eu vou colocar na tela aqui agora para vocês. Então, a primeira regra do método é jamais considerar alguma coisa como sendo verdadeira sem antes conhecer a sua procedência, a sua realidade, a sua intencionalidade. Ou seja, não podemos de imediato aceitar algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento, algum tipo de conteúdo, sem antes não entender de onde esse conhecimento veio, como que ele já foi validado, como que ele já foi aplicado, né? E qual que é a sua constituição de realidade. Então, num primeiro momento, nós vamos validar, vamos verificar de onde veio esse conhecimento, de onde que ele veio, de onde que ele foi concebido, né? Nós temos provas da sua aplicabilidade. Nesse sentido, todo conhecimento que chega até a nossa vida, até a nossa realidade, no primeiro movimento eu vou parar para analisar. Eu não vou consumir aquilo de imediato. Eu vou tentar enxergar a sua constituição como algo que seja realidade. Mas às vezes aquele conhecimento, aquela informação, aquele argumento chega para a gente verifica que ele tem ali alguma validação de alguns pares, ele veio de alguma fonte que nos parece ser uma fonte fidedigna, mas ele não é compreensível de todo, né, para o nosso entendimento. A gente tem ali lacunas de compreensão. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse grande argumento, essa grande informação, essa grande construção, né, e vamos dividir em quantas partes necessárias para que você possa ter um entendimento do todo. A premissa é muito simples. Se é complicado você conhecer algo na sua completude, porque esse algo é muito complexo, divida em várias partes, em quantas partes forem necessárias e comece a compreender cada uma dessas partes. Compreender a parte menor é mais fácil, se torna um procedimento mais claro, mais transparente, e você conhecendo as partes, chegará um momento que você conhecerá o todo. Então você pega aquilo que é complexo e tenta dividir em todas as áreas, em todas as situações que podem lhe dar uma clareza maior para esse entendimento. Essa é a segunda regra do método cartesiano. A terceira regra do método cartesiano é, depois de separar em partes, sempre comece com aquilo que é mais fácil e vai subindo a sua análise de acordo com o nível de complexidade daquele fenômeno, objeto, conhecimento, daquilo que você está analisando. Então você dividiu em várias partes. Você vai começar da parte mais complexa? Não. Tente começar daquele pedacinho, daquela situação
que é mais simples, mais fácil, e ali você entendeu aquela situação mais fácil, você parte para uma situação mais complexa e você vai repassando em todas as partes separadas, mas do mais simples para o mais complexo. É assim também na nossa vida, não é? Quando nós entramos numa escola, nós estamos ali no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, o que nós chamamos de anos iniciais, depois nós aumentamos um pouco a dificuldade, vamos para os anos finais, depois a gente aumenta mais a dificuldade, vamos para o ensino médio, para a graduação, para uma especialização, para o mestrado, para um doutorado, para um pós-doutorado. Então essa trajetória de formação que nós temos, né, ela começou do mais simples e foi para o mais complexo. E você pode também aplicar esse procedimento em todas as dimensões, em tudo que é aquilo que você quer conhecer, validar com mais propriedade. O quarto passo do método cartesiano é fazer quantas revisões e verificações forem necessárias para que você tenha certeza que o procedimento que foi feito por você está assertivo, está correto. Então você verificou que aquilo tem uma fonte, você verificou que ele está dentro de uma realidade que é aceitável, você pegou essa informação, esse argumento, dividiu em várias partes para analisar parte a parte, você começou das partes mais fáceis até as partes mais complexas, você entendeu o todo e você chegou a uma conclusão, mas é uma conclusão preliminar. Com essa conclusão preliminar em mãos, você verifica todo o processo, revisite, revise, verifique se teve algum viés, verifique se teve alguma situação que você deixou passar e aí sim você tem a validação de um cenário, de um contexto que é mais assertivo do que simplesmente receber todas essas questões. É claro que eu falei aqui esses 4 itens já tentando contextualizar para a nossa realidade, né? Então é verificar se tem fundamento, verificar se faz parte de um contexto de realidade, dividir, começar pelo mais fácil e até mais o difícil e revisar a todo momento. Mas essa questão é uma questão que demorou tempo para poder ser concebida e eu queria te explicar um pouquinho como é que ela foi concebida, porque isso vai reforçar a aplicação daquilo que eu comentei com você. Então o método cartesiano ele nasceu com René Descartes, né? Descartes foi um filósofo, matemático, pensador, extremamente conhecido e reconhecido pela história, um dos grandes gênios na história. Então Descartes nasceu em 1596 na França, ele veio de uma família que tinha posses, uma família nobre, uma família que tinha recursos e esses recursos obviamente ajudaram na formação de Descartes. Ele perdeu a mãe muito cedo, aos 13 meses, foi criado pela avó e muito cedo, aos 10 anos, ele foi internado num colégio jesuíta, La Flèche, que era um colégio reconhecidamente importante na França, com grandes pensadores, com muito recurso de aprendizagem. E nesse percurso, Descartes começou a perceber era o que ele aprendia nos livros, o que os seus professores muitas vezes afirmavam, defendiam, os argumentos que defendiam, não eram argumentos compartilhados com todos, que sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo fenômeno, sobre uma mesma situação, você tinha opiniões diferentes, de várias pessoas a partir da realidade, da percepção de mundo, que aquela pessoa tinha. E aí Descartes começou a verificar essa questão. Como descobrir o que é um conhecimento válido de um conhecimento que não é válido, de um conhecimento que não tem uma estrutura que se sustente, aquilo que não me deixa dúvida sobre aquilo que me deixa dúvida. E a partir daí, ele começou a fazer uma série de movimentações teóricas, e aí tem uma trajetória muito interessante. Então ele tem uma caminhada tentando identificar essas questões sobre o conhecimento, sobre a dimensão do conhecimento, aquele que é válido, aquele que não é válido, até que em 1637 ele publica uma pequena obra com a síntese das suas descobertas até então, e essa obra é justamente o livro O Discurso do Método, que é esse livro que a gente está apresentando aqui, e é um livro que, se você quiser, tem o link para a compra dele aqui embaixo. Bem, O Discurso do Método é um livro que tem 6 partes, e é interessante você fazer uma leitura muito rápida, é um livro muito fininho, que aonde Descartes vai construindo a concepção teórica do método cartesiano a partir da sua própria caminhada de vida. Então, na verdade, Descartes queria preparar um método que pudesse conduzir as pessoas, os indivíduos, a reconhecer o que era a verdade, a reconhecer aquilo que era válido. E essa caminhada, então, desemboca na produção desse livro. Esse livro tem 6 capítulos. E é interessante como Descartes ele busca essa questão do que é irrefutável, daquilo que seria
inegável, né? Porque ele entende que se você encontra aquele conhecimento, aquele ponto que não há como refutar, você chega a uma verdade que é uma verdade pura. Essa verdade pura pode ser a base, o ponto arquimediano, né? A alavanca de Arquimedes, para você reconhecer todos os outros tipos de verdades. É como se você fosse encontrar uma verdade primeira e a partir dessa verdade primeira você pudesse aplicar esse mesmo método para ir descobrindo outras verdades ao seu redor. E é nessa caminhada que Descartes apresenta, e está transcrito aqui no trecho 4 desse livro, ainda que tivesse outras construções teóricas em outros livros, mas é nesse livro que ele apresenta o conceito do cogito ergo sum, ou do famoso, como vocês possivelmente já conhecem, né, o penso logo existo. Penso logo existo é um tipo de argumento que, em tese, ele é inegável, né? Ele é de difícil refutação, ainda que algumas linhas teóricas construam alguns argumentos para tentar desconstruir. É um argumento famoso porque ele define uma situação que nos parece ser uma situação de verdade primeira. E como que ele chegou até a descoberta, a concepção desse argumento do cogito ergo sum? E aí que vem uma situação que é muito interessante e pode nos ajudar também a entender essa caminhada de Descartes. Descartes ele vivia num momento onde tinha uma outra linha teórica que eram os céticos. Você já deve ter ouvido falar de uma pessoa quando ela é cética, né? O cético, ela acredita que a verdade não pode ser alcançada pelas nossas limitações. Então o cético não acredita que um conhecimento, uma verdade possa ser alcançado e justificado, né? Bem, Descartes não era cético, mas ele falou o seguinte: olha, eu vou pegar então o ceticismo e vou fazer uma dúvida, eu vou fazer um questionamento em relação à realidade que vai superar inclusive os maiores céticos. Eu vou levar o ceticismo à sua última escala e eu vou tentar colocar alguma coisa para poder ainda assim superar esse ceticismo, né? Aí ele criou um argumento, uma construção teórica, né, que nós chamamos de dúvida hiperbólica, uma super dúvida, um questionamento enorme, né, para ver o que sobrava desse questionamento. E esse questionamento é bem interessante porque ele é dividido em 3 fases e ele nos faz pensar muito como que a gente reconhece a realidade e o mundo ao nosso redor. Olha só o que ele falava. O primeiro argumento dessa super dúvida, né, nessa dúvida hiperbólica, era o argumento da ilusão dos sentidos. Veja, é possível que os seus sentidos possam estar te enganando? Verifica aqui, você acha que é possível você estar andando, por exemplo, no deserto, você enxergar uma miragem? Ou você está numa casa sozinho, um pouco ansioso, você escuta um barulho, começa a imaginar as coisas? É possível que os seus sentidos te enganem em algum momento na sua vida? Algum tipo de droga pode nublar os seus sentidos? Quando você consome bebida alcoólica, isso pode nublar os seus sentidos? Se os sentidos são factíveis ao erro, se os sentidos podem estar equivocados, então muitas vezes aquilo que eu reconheço por meio dos meus sentidos pode ser enganoso, pode ser falso. Então, a partir dessa ideia, eu vou negar todo o conhecimento que vem dos meus sentidos, porque pode ser que isso que os meus sentidos estão aqui recebendo possa ser informações equivocadas. Eu posso estar sendo enganado pelos meus próprios sentidos. Essa é a primeira argumentação de negação que Descartes coloca. O segundo argumento é o argumento dos sonhos, né? Você já sonhou? Você, enquanto estava nesse sonho, em algum momento você achava que aquilo era a realidade, né? Você já sonhou que estava caindo de um prédio e de repente você acordava com sobressalto, né? Então, quando a gente sonha, é possível, dependendo da intensidade do sonho, que a ideia de realidade e de fantasia, de realidade ou do sonho, não fique tão esclarecida e que a gente muitas vezes reconheça o sonho como a própria realidade. É meio viagem, né? É meio Matrix. Mas será que, por exemplo, essa conversa aqui não pode ser um sonho que você está tendo agora? Se a gente não consegue identificar com muita certeza o que é sonho e o que é realidade, como entender de fato que isso aqui que está acontecendo agora não é um sonho? Então esse foi o segundo argumento da dúvida hiperbólica, né, de Descartes. Só que acontece o seguinte: quando você está sonhando, você verifica objetos, você verifica situações
que podem se arremeter à realidade. Você sonha com um prédio porque você já viu um prédio e o prédio existe, né? No sonho, se você, por exemplo, ver os números, você reconhece os números dentro de uma dimensão matemática. Mesmo no sonho, 2 mais 3 serão igual a 5. Então o sonho ainda não radicaliza totalmente essa minha dúvida que eu quero colocar, essa super dúvida hiperbólica aqui do Descartes. Aí Descartes vai para a terceira etapa, o terceiro movimento da sua argumentação de negação, né? que é o argumento do gênio maligno. E se na verdade existir sim uma entidade, né, um Deus, um ser supremo e onipotente, mas que em vez de ser um Deus bondoso ou generoso ou amoroso, como as religiões colocam, fosse um Deus maligno, um gênio maligno. E esse gênio maligno estivesse fazendo experiências comigo, na verdade, deturpando tudo que eu acho que eu sei, todos os conhecimentos possíveis. E se esse gênio maligno, para me enganar, né, para poder fazer experiências comigo, para poder me levar ao erro, deturpasse não só os meus sentidos, a minha realidade, mas as próprias áreas de conhecimento que existem na humanidade. Se esse Deus maligno deturpasse a matemática, deturpasse os conhecimentos que nós entendemos que sejam exatos. Então, tudo que está ao meu redor, eu posso duvidar, eu posso questionar a existência de tudo. Veja, é claro que isso é um argumento, né? Descartes está colocando a dúvida no seu nível mais alto para poder depois desconstruir nessa dúvida. Então, com esses 3 argumentos, ele fala o seguinte: eu posso duvidar de tudo. Não existe nada na minha realidade que não seja cabível de dúvida. Eu duvido de tudo. Só que, aí vem a pegada, né? Só que, para duvidar, antes do processo de duvidar, eu tenho que pensar, eu tenho que questionar, eu tenho que pensar, eu tenho que questionar. Para pensar, se eu tenho que pensar, primeiro eu tenho que existir. Eu existo, eu penso e eu questiono. E aí nasce, né, o famoso argumento cartesiano: penso, logo existo, ou cogito, ergo sum, em latim. Penso, se eu penso, eu tenho que existir. E se eu existo, eu tenho a minha comprovação de uma verdade indubitável. Então o mundo todo é cabível de dúvida, mas para que eu possa duvidar, primeiro eu tenho que existir. Então se eu duvido, eu penso, se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Isso é muito interessante, esse pensamento de Descartes, porque ele coloca uma certeza quase que inquestionável, e aí tem teorias e tudo mais, mas uma certeza quase inquestionável que nós podemos comprovar a nossa própria existência a partir do pensamento. Mas aí tem uma coisa que é muito interessante. Com penso, logo existo, eu só posso confirmar o meu pensamento, a minha experiência. Eu não consigo comprovar nada que seja fora disso, né? O meu pensamento, a minha experiência e a decorrência disso eu consigo comprovar, né? Mas o que existe fora da minha realidade, fora do meu pensamento, eu não consigo comprovar. E aí que vem o que é chamado de solipsismo cartesiano. Nós só podemos conhecer aquilo que nós experimentamos dentro do nosso próprio entendimento de conhecimento. E Descartes sai dessa limitação, sai desse problema, desse beco sem saída da teoria do cogito ergo sum, com a teoria das ideias, né? As ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias de imaginação. E como é que ele trabalha isso, né? As ideias inatas são aquelas ideias que têm a sua origem na própria mente humana, que o ser humano, em tese, nasceriam com elas, né? Essas são as ideias inatas. As ideias adventícias serão as ideias que foram construídas a partir da nossa experiência com o mundo, né? Eu vejo um animal, eu dou o alimento para aquele animal, aquela experiência me gera um tipo de ideia que é a ideia adventícia. E a ideia da imaginação é a ideia construída a partir dos resultados da minha experiência. Então eu vejo um cavalo, por exemplo, que é um animal, eu tenho essa ideia que é uma ideia de experiência, né? Eu tenho um gado que tem chifre, eu tenho a ideia do chifre, que é uma ideia também de uma experiência, mas quando eu pego a ideia desse chifre e a ideia de um cavalo, eu tenho um unicórnio, e esse unicórnio é fruto, né, da minha imaginação, que foi concebida a partir da minha experiência. Isso é bem interessante, porque ele vai falar o seguinte: a imaginação, as ideias adventícias, as ideias da experiência divina, da sua experiência com o mundo ao seu redor, são sempre construções externas. Mas as ideias inatas é uma construção que nasce com o ser humano segundo a concepção cartesiana. E nessa concepção,
apesar de não sermos perfeitos, nós temos a ideia de um ser que é perfeito. E é claro que aí a gente tem que contextualizar o período cartesiano, ele vai entender que esse ser perfeito só pode ser Deus. Nós não somos perfeitos. Como um ser imperfeito, como que nós podemos conceber a ideia de um ser perfeito, um ser que é maior do que a gente? Então ele chega à conclusão que esse ser ele tem que existir. E ele existindo, é esse ser que vai ser o fiador da balança, né? Que vai ser a pessoa que vai garantir que a realidade fora de mim existe. Existindo essa realidade fora de mim, eu vou utilizar o método cartesiano para poder verificar o que é de fato algo verdadeiro dentro da concepção e da obra desse ser maior e aquilo que é fruto da imaginação ou fruto de uma experiência equivocada. E assim ele faz a saída, né, do solipsismo cartesiano. Essa história é muito legal, que Descartes ele vivencia ou ele tenta vivenciar isso no seu processo de vida, em seu processo de construção. E acaba que as suas elucubrações, que os seus conceitos fundamentaram todo um entendimento ocidental, toda uma filosofia ocidental, toda uma concepção de razão que a gente consegue enxergar até os dias de hoje. Você consegue verificar isso em várias situações, né? Gestão, educação, processo de aprendizagem, a gente consegue verificar o método cartesiano. É claro que o método cartesiano hoje tem outras críticas, você tem métodos mais complexos, mais holísticos, que fogem da estruturação cartesiana, mas ainda assim é um método notoriamente aplicado e utilizado no nosso cotidiano e pode te ajudar de várias maneiras aí no seu dia a dia. Tudo bem, pessoal? Espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Se você gostou do vídeo, cara, dá um like aí, se inscreva no canal, coloque seu comentário, verifique outras questões que você gostaria de abordar e nos ajude aí a disseminar essas informações para que mais pessoas consigam pensar de forma racional e talvez a gente consiga equilibrar, né, essas questões radicais e sectárias que a gente encontra na nossa realidade. Tá ok? Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo.